Vocês estão bem? Sim. Eu estou tão feliz de estar aqui. Você não sabe o tamanho da felicidade que eu tenho, viu? Ah, é verdade. Suzy me ligou hoje cedo, na verdade ontem, né? Aí falou, estou precisando de um favor seu. Como é que está a sua agenda? Aí eu falei para ela, ó, vou ver. Aí deu tudo certo, eu estou aqui. E eu não estou aqui substituindo Suzy, porque Suzy dizem que é insubstituível, né? Não é à toa, Suzy morrou. Ninguém pode dizer que o nome dela é Suzana, é aquela Cisana. É maravilhoso. Mas nós vamos falar de um tema que realmente ele é bem recorrente e às vezes é desagradável. Vocês concordam comigo? Nós passamos por uma fase agora, na humanidade inteira, onde a morte ficou sendo tema de quase todos os dias. Quase todos os dias você ligava a televisão, não era só ela enquanto tema, mas era ela enquanto quantidade. Quantidades assim industriais, né, de pessoas desencarnando, como é comum acontecer nas grandes calamidades. Um tsunami, por exemplo, que chega na Indonésia, levou de uma só vez quase 300 mil pessoas. Durante o mês de agosto do ano de 1945, em 2 dias, quase 600 mil pessoas foram mortas por 2 bombas, fora aquelas que foram desencarnando depois. Nós temos no Brasil, há uma média histórica de alguns anos, recentemente uma estatística até melhorada, mas os números eram 50 mil pessoas todos os anos mortas por assassinatos. Nós temos uma estatística mundial terrível, que são 800 mil desencarnes por suicídio no mundo. Estamos inclusive agora no mês de setembro falando sobre essa temática. Então, esse tema ele é importante, muito falarmos sobre ele, porque ele está presente na nossa vida, de uma certa forma, estamos vivendo com ele diuturnamente. Mas, de uma forma mais profunda, a morte ela está relacionada ao preceito filosófico mais primais da humanidade. Dizem, inclusive, que a filosofia nasceu por causa da morte. A morte é mãe da filosofia. Porque quando o homem olhava para o seu entorno, ele via uma planta que nascia e que morria, ele via um animal que nascia e que morria, ele via um ser que era seu, estava no seu clã, que nascia, que morria, tinha os acidentes que aconteciam, ele via a vida esvair-se na sua frente e ele perguntava qual é o sentido da vida. E essa pergunta talvez tenha perpassado durante todo esse tempo da existência, perguntar qual é o sentido da vida. Porque, repare só, você podia pensar que a morte talvez fosse algo que pudesse ser evitado. Então tem as pessoas hoje que imaginam os transhumanos. Os transhumanos, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar sobre esse tema, é a ideia de que nós podemos substituir partes do nosso corpo por elementos biônicos. E com isso, nós não temos mais aquela coisa da morte pelo desgaste natural do corpo. Então, o transhumanismo hoje é uma corrente de pensamento do homem tolo que quer manter-se vivo aqui, mantendo um personagem, uma história de um ser que nasceu para morrer. Então, não importa o que a gente faça, não importa para onde a gente vá, não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou poderoso, não importa se eu sou um rei ou um plebeu, um dia, esse corpo que eu uso, esse corpo que me serve no transporte e no transcurso da vida, esse corpo vai deixar de existir. Isso vai acontecer não só com o corpo, mas vai acontecer com a planta, vai acontecer com planetas, vai acontecer com cidades, vai acontecer com tudo. A Rainha Elizabeth é um exemplo, né, de longevidade que agora deixa o mundo, mostrando que não importa quem você seja, os melhores médicos do mundo, nós assistimos aí, há um tempo atrás, um dos homens mais ricos do mundo morreu por uma doença que as pessoas morrem de um modo geral no mundo. Então não é o médico que assiste,
Não é o dinheiro para o remédio, é a inexorável condição de que todo ser vivente um dia vai morrer. Essa é a notícia ruim que eu vim trazer para vocês hoje. Né? Que não importa o que a gente faça, não importa onde a gente fique, você pode botar 200 máscaras, gastar hectolitros de álcool gel, você pode fazer o que você quiser, ficar dentro da sua casa, trancado, embaixo da sua cama. Um dia, a bendita vai chegar lá e dizer: Vim, cheguei, é seu dia, vamos nessa? Vamos comigo, que hoje eu vim te buscar. Então isso faz parte de toda a história da humanidade. Mas quando a gente pensa na palavra perda, a gente precisa parar para pensar um pouco. O que é que eu perco? Eu perco o que eu tenho. Eu só consigo perder aquilo que é meu. Então, se esse óculos é meu, se eu deixar aqui em cima da mesa e for embora e esquecer, pode ser que eu perca. Eu não me lembre mais onde deixei. Então eu perdi algo que tinha uma relação com ele de propriedade. Então, quando uma coisa não é minha e ela deixa de estar perto de mim, não houve perda. Vocês concordam comigo? Só existe perda quando existe posse ou quando existe uma relação de dependência. Então, nós temos, para além da finitude, outras questões que precisam ser conversadas, que tem a ver com a nossa interdependência, a nossa relação uns com os outros, como é que nós nos relacionamos com as coisas e com as pessoas. Buda dizia o seguinte: todo homem sofre. Essa é a primeira nobre verdade. Por que é que o homem sofre? Porque ele se apega ao que não lhe pertence. Então, quem duvidar disso, se apaixone por um abacate, compre um durinho, se apaixone por ele e veja ele deperecer em poucos dias na sua frente. Então ele dizia isso: quando você não é capaz de impedir que algo lhe seja tirado, isso não é seu. Você está de posse temporária. E o que a gente faz? A gente se apega às coisas como se as coisas fossem nossas, eternamente nossas. E é claro que a sensação de perda existe quando isso deixa de estar perto de mim, deixa de estar sob meu controle ou deixa de estar interagindo comigo. Assim são para as coisas e para as pessoas. E ele diz: qual é a chance ou a forma de você deixar de sofrer? É desapegar-se das coisas que você não possui. Mas Paulo, eu tenho que viver no mundo, eu tenho as coisas do mundo, eu tenho meu carro, minha casa, meu trabalho, as pessoas com as quais eu convivo, minha família, tudo me pertence de alguma forma. Eu vou largar tudo isso porque isso não me pertence? Eu vou dizer: não, agora eu não vou mais viver em sociedade, vou me isolar? Não, não é nada disso. Você pode ter tudo do ponto de vista do usufruto, do ponto de vista da passagem temporal nas suas mãos, mas jamais esse movimento de tentar fechar e aprisionar aquilo que não nos foi dado, em hipótese alguma, a possibilidade de termos. Então, para que nós não possamos ou não venhamos a sofrer com perdas desnecessárias, a indicação é o desapego. Eu chamo isso de OLX da alma. Desapegar. Desapegar não é um ato de desamor, gente. É um ato de ver as coisas por um outro prisma. Quer ver uma ideia que é muito comum também? A ideia do apego amoroso. Quem aqui é ciumento? Levanta a mão. Só minha amiga bem corajosa, e ela falou a verdade. O resto bem. Então observe que quando a gente se apega a uma pessoa e a gente diz assim: eu te amo, eu amo demais você, né? A gente diz assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E aí de repente essa pessoa vira pra gente e diz assim: ó, não dá mais, eu não gosto mais de você, eu não quero mais ficar do seu lado, eu agora
estou encontrando a felicidade do lado de um outro alguém. Como é que a pessoa fica? Fica mal. Porque eu amo você, mas o meu amor por você não permite que você seja feliz. A única felicidade possível que eu lhe concedo é você ser feliz comigo e apenas comigo. Isso é amor? Isso é possessão. E mulher matando o marido, o povo se matando, porque não admite a perda pela frustração. A frustração. Você achava que era uma coisa e aquilo saiu. Qual é a sensação da perda, gente? De vazio. Eu quando comecei minha vida profissional, era muito difícil. Meu pai tinha condição, mas eu nunca quis. Eu quis o meu. Eu queria trabalhar, eu queria ter meu emprego, eu queria me manter, etc. E eu me inventei de me casar. Peguei uma rescisão de um emprego, gastei tudo, chama aqui noivado, lua de mel, não sei o que é, gastei o dinheiro todo, fiquei sem R$1.000, montando uma empresa. Para vocês terem ideia, eu montei uma empresa no mês de julho e me casei no mês de agosto, 2 loucuras sucessivas. E aí o que aconteceu, gente? Eu tinha um Chevette. E toda vez que eu ia dormir, que o negócio pegava na grana, eu pensava no Chevette. Eu dizia, eu vendo o Chevette. E pá, olha que coisa legal, era minha poupança ambulante. No dia 2 de fevereiro do ano de 1996, eu acho, se não me engano, eu vou à casa do meu pai, paro o Chevette e eu fui pedir dinheiro a ele para fazer supermercado, porque eu não tinha. E minha mãe chegou, viu, aí disse assim, meu filho, vinha jantar. E aí eu sentei para jantar e era uma visita rápida, porque eu só fui pegar um dinheirinho para fazer um supermercado, ir no supermercado e voltar para minha casa e tal, com a esposa. E eu fiquei, jantei e tal, quando eu cheguei na janela da casa da minha mãe, cadê o Chevette? Iemanjá levou, dia 2 de fevereiro. Isso é perda, gente. Porque eu perdi um Chevette. Aí é. Minha poupança. Aí é minhas noites de sono, que agora eu não tenho mais Chevette para dizer quem vai pagar minhas contas. Vocês entenderam o tamanho do problema? Então, o meu coração ficou miúdo, a minha alma ficou inexistente e eu me senti nada. Não foi pelo Chevette, foi pelo que ele significava para mim naquele momento. Então, toda vez que a gente tem uma perda, a gente tem uma perda daquilo que é significativo e o grau de afetação do sujeito é proporcional ao nível de dependência que eu tenho da coisa que acabou de sair das minhas mãos. Então, vamos pensar em relações humanas. As relações humanas, na grande maioria das vezes, elas são simbióticas. O que é uma relação simbiótica? Eu não vivo sem você. Pode ser até que o sujeito e a sua companheira, ou os companheiros ou as companheiras, que hoje a gente tem que ter esse cuidado, pode ser que eles até não sejam aquele exemplo de convivência fraterna, de pombinhos, de moimô. Mas entre eles existe uma dependência até nas brigas. Vocês acham que um casal que briga muito e se mantém junto, eles estão em dissonância ou em consonância? Estão em consonância patológica. Porque um depende do ranzinzice do outro. Quando você pega uma pessoa que está acostumada e bota num lugar onde ela tem uma pessoa que não é ranzinza, ela vai dizer, que tédio. É verdade, gente.
É verdade. Então nós nos dependemos, nós criamos dependências funcionais. Um dia eu chego no cemitério e fui lá, tinha um casal que eles viveram juntos durante muito tempo e ela era esposa-mãe. O que é uma esposa-mãe? É aquela esposa que quando o marido acorda, o café está colocado na mesa, a roupa está sempre lavada, está tudo arrumado, o marido não se preocupa com nada, porque a mamãe cuida dele. Não vou dizer que isso é ruim, não, mas cria uma dependência. A pessoa não consegue atravessar uma rua, gente, não consegue fazer um café, não é? Se a pessoa chegar, vocês viram o Príncipe Charles essa semana? Com o negócio do tinteiro, assim que a pessoa fica assim, inútil. E aí o que aconteceu? Brigando com a família. Não, ele estava mandando uma pessoa tirar um negócio que ele podia pegar com a mão assim, mas não pode. Aquilo, coitado, ele é falta de mãe mesmo. Então o que acontece? É quando ele estava inconsolável, e olha que ele tinha uma religião, ele ia para a igreja direto e tal, e eu cheguei e bati no ombro dele e disse: ô meu irmão, nosso Deus sabe o que faz. Ele virou para mim com os olhos injetados, assim, vermelhos. Às vezes não. Observe que o Deus que ele se reporta, ao qual ele se reporta constantemente, está dizendo: meu Pai, Salvador da minha vida, eu entrego às tuas mãos o meu destino. É tudo bem quando não leva a mamãe dele. Que quando leva é porque Deus tem um lapso, esqueceu que era ele, esqueceu que ele ia para a igreja, ele não merecia e levou a esposa que tanto ele amava. A mesma coisa acontece com filhos, com outros tipos de relação. Então, por exemplo, irmãos, você pode observar um olhar terapêutico quando chega num velório. Normalmente os mais afetados do luto são aqueles que estão naquele momento vivenciando não só a perda, mas do arrependimento dos tempos perdidos, das relações que não puderam ser completadas. São irmãos que não se falavam e de repente aquele que está ali agora sente: e agora? Como é que eu vou falar para ele? Como é que nós vamos poder? Eu estava arrumando uma festa. Quem aqui já leu há 2000 anos? Lembra de Lívia? Lívia, coitada, uma mulher que eu me apaixonei por Lívia de ler aquele livro. Eu ficava imaginando como seria Lívia. E eu ficava imaginando: que mulher linda é essa? E ela estava ali na sua beleza, e o marido desconfiando dela por causa de intriga dos outros. E a vida inteira ela tratada como uma proscrita dentro da sua própria casa, até que o marido resolveu pedir desculpa a ela. E o que ele faz? Ele vai aproveitar uma grande festa. Ele vai receber uma coroa de louros. E ele pensa: olha a festa, a celebração que ele vai fazer. Eu vou receber a coroa de louros, que era o maior símbolo de glória que ele podia receber. Vou me ajoelhar aos pés dela e vou pedir desculpas. Na véspera, Lívia vai dar um passeio com seus companheiros que adoravam falar de Jesus. Nas catacumbas, ela é presa, e naquele dia, enquanto ele recebia a coroa que ele iria depositar aos pés da sua mulher, a sua mulher estava sendo devorada na mesma festa por feras. E ao descobrir que a sua mulher agora estava em frangalhos, pendurada como um ser qualquer, não tinha mais coroa, não tinha mais significado, não tinha mais absolutamente nada. Então, quando a gente tem a possibilidade de dizer a alguém: eu te amo, me desculpe, foi mal, e a gente não faz e engole, o que acontece num determinado momento?
quando ali está agora no esquife, deitado, uma pessoa que não fala, que aparentemente não ouve, que não pode me abraçar, nem eu talvez não consiga abraçá-la, porque vai ser um gesto inócuo para a grande maioria das pessoas. Vem o arrependimento, meu Deus, e se nós tivéssemos nos encontrado, e as lembranças de outros tempos e de outras possibilidades, e muitas vezes isso se repete, esse arrependimento do não ter tido condição de, enquanto estamos vivos. Eu tinha um amigo que ele, na época daqueles planos, não sei se o Sarney, alguma coisa assim, o Brasil vivia uma loucura tão grande que você recebia o dinheiro e tinha que sair correndo para o banco, para aplicar. Correndo não é uma figura, não, é porque rendia por hora o dinheiro. Então, muitas pessoas venderam suas casas para aplicar em poupança, para receber 40%, 50% de juros no mês. Isso é uma loucura. E ele fez isso. Isso não deu certo, é claro que não podia dar certo. Não deu certo e ele ficou sem nada, e a família sem nada. Muito dificuldade. E ele terminou, depois de muitos anos desempregado, ele foi trabalhar na indústria, num emprego simples. Ele estava lá trabalhando como um pintor de tubulações. Simples, eu estou dizendo a vocês, em relação ao emprego que ele tinha antes. Ele vivia num apartamento nobre, tinha carros de luxo, a mulher também viajavam para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era ainda uma meca de divertimento, de sucesso, de glamour. E ele me viu, e ele teve vergonha, e se escondeu de mim. E eu fiquei sem saber se eu ia lá falar com ele ou não. Eu fiquei com aquela situação assim, parado. Eu disse, e aí, eu vou ou não vou? Fala ou não fala? Porque se eu for falar com ele, ele vai ficar se sentindo mal. E não fui. E eu ficava ali pensando, eu vou lá na casa dele. Eu gostava muito dele. Muito mesmo. Tinha uma admiração por ele, uma coisa assim. Eu dizia, eu vou lá visitar, eu vou lá. Mas toda vez, final de semana, aparecia uma coisa. Aparecia tem que levar o cachorro no veterinário, tem que não sei o quê, lavar o carro, trocar o pneu, tal, essas coisas do dia a dia. E eu nunca ia, empurrava. Um belo dia, ele foi lavar o carro na porta de casa, teve um AVC e morreu. E eu não tive a oportunidade de dizer a ele, amigo, lembra aquele dia? Eu fiquei muito orgulhoso de ver você lutando. Mas as minhas palavras ficaram comigo, porque eu não tive coragem de fazer isso. Então o que eu estou dizendo a vocês é que às vezes, e muitas vezes, o luto, ele é uma necessidade de um sujeito recompor-se de uma parte de si que sumiu. Você imagina quando eu estou fusionado a uma pessoa e de repente eu existo por causa dela e ela desaparece, é como se metade de mim sumisse. Quem vai agora pensar? Quem vai brigar comigo? E como que será da minha vida? Às vezes tem pensamentos materiais mesmo. Quem vai pagar minhas contas? Como vai ficar agora? Como é que eu vou ficar agora na vida? São pensamentos diversos e cada relação e cada pessoa vai sentir de uma maneira diferente. É claro que aqueles entes que são queridos, amados, a perda emocional, Emmanuel diz que o luto é como se fosse o coração arrancado do peito para ser flechado fora do corpo. Olha que expressão forte, ele usa isso. Então a gente está falando de uma situação que acontece todos os dias das nossas vidas. Um dia eu estava fazendo uma palestra, a moça foi fazer uma ocasião, ela disse, eu perdi minha família inteira, e citou 3 pessoas. Eu disse, a família dela é pequena, né? 3 pessoas da família inteira. E ela estava com o olhar transtornado, passando por um processo longo de luto, porque o luto é o seguinte, gente, se a gente não consegue realizar bem o luto se transforma em fonte de muitas questões mal resolvidas do ser. Quando a Elizabeth Kubler-Ross ela fala do luto, ela diz que existem 5 fases do luto. A primeira é a negação.
É dizer, não, isso não aconteceu, não existe. O problema da questão da morte é que uma criança, por exemplo, não entende o que é irreversível. Ela acha que uma pessoa foi, mas volta. E ela não sente. Mas quem é um adulto que compreende o que aconteceu ali, às vezes nega, não quero pensar. Depois vem a revolta. A pessoa fica revoltadíssima. Depois entra na barganha, começa a barganhar, fazer promessas, fazer coisas. Uma vez eu estava no aeroporto de São Paulo, num café, e a moça chegou, disse que tinha acabado de chegar de Minas, e ela trazia uma foto que estava o marido dela, o pai dela e um espectro de luz entre os dois. Realmente parecia uma moça. E ela disse, essa aqui é minha filha. Eu sou espírita e entendi o que ela quis dizer. E comecei a conversar com ela, mas tinha um pobre de um rapaz lá do São Paulista, desses engravatados, executivos, que não tem essa percepção. O rapaz arregalou o olho assim, como se a mulher fosse louca. Na cabeça dele, aquilo ali era o quê? Uma muleta dela para suportar a perda da filha. E de fato, alguma coisa disso também tem verdade. Tem fundamento nisso. Mas observe que a barganha é o tempo todo, a gente faz essas barganhas, não aconteceu isso, mas vai acontecer aquilo, mas vai ter isso, vai ter compensações e tal. Depois vem a depressão, que é o momento em que a gente tem consciência da perda, e depois aí a aceitação. Segundo Elizabeth, a gente passa por todos esses fluxos até chegar à aceitação do luto. É normal sentir dor, é normal chorar. E o que a gente faz quando a pessoa está chorando? Oh, não chorei não. Ele agora foi colhido, Papai do Céu veio e colheu como uma flor e levou para o seu jardim, ele cumpriu sua missão. Vocês acham que a pessoa está ouvindo alguma coisa que a gente está falando? Está ouvindo não, gente. Ela quer chorar, ela quer sentir sua dor e ela tem esse direito. Uma coisa que a gente não pode fazer. Eu tive uma perda na família de um primo que era como irmão para mim, fomos criados juntos. E foi uma coisa muito linda, para vocês terem ideia de como foi o desencarne dele. Ele teve um câncer generalizado de pâncreas e fígado, uma coisa rápida, assim, de 30 dias. E no último dia que ele estava no hospital, já ali naquele lugar que já tiraram os alimentos, tiraram o medicamento, ele estava só esperando mesmo o momento dele desencarnar. Em todo o tempo, nós estávamos muito juntos, muito juntos. E nesse dia, especificamente, ele mandou uma mensagem para mim no celular, falando de tudo, dos planos dele, do plano do pós-vida, de como é que ia ser a vida dele no plano espiritual. Normal, assim como eu estou conversando com vocês, com a voz, mas ele já estava superfeito de medicamentos, já tinha medicamentos que estavam induzindo a vida a ele. Ele já não estava mais, se tirasse aquilo ali, ele apagava como apagou. Mas eu estava no trabalho, recebi as mensagens dele, e aí o médico ligou e disse, vem para cá, que ele não está legal, pode ser que ele não tenha muito tempo. Eu demorei um pouco para chegar por causa do trânsito, mas o fato é que quando eu cheguei, ele ainda estava vivo, tinha um pouco de vida nele, já estava quase morto, mas tinha um pouco de vida nele. Ele olhou para mim, fez assim, ó, eu botei a mão no peito dele, disse, pode ir, e ele foi. Todos os médicos que estavam ali no quarto naquele momento, tomaram aquele impacto, deram as mãos e começaram a orar. Os enfermeiros, gente, a morte no hospital é o dia a dia, mas nesse dia foi diferente, porque eles sentiram aquilo diferente, foram para o canto fazer orações, e nós cantávamos, e a mãe dele chegou na porta, e ela viu aquilo, ela não teve aquele movimento que é natural de uma mãe de perder um filho e dar aquele primeiro choro. Ela não teve isso. Ela foi, digamos assim, ela foi conduzida por uma energia e ela manteve isso durante alguns dias. Passados 12 meses, ela entrou numa depressão profunda. Aí você pergunta, mas por que ela entrou em depressão? É porque ela não teve o espaço de chorar o filho dela naquele momento. Então, nós que somos humanos, que somos almas, nós temos que entender nossas dinâmicas, para que a gente possa compreender como é que a vida funciona no dia a dia, gente. Não tem problema nenhum, chorar não é fraqueza. Talvez a pessoa rodar no chão assim, ficar falando um pio porque não me levou, talvez seja desnecessário.
Principalmente quando compreendemos o que está acontecendo ali como fenômeno, porque o Espiritismo nos explica que nós não acabamos quando morremos, continuamos vivos, sencientes e percebendo tudo, inclusive em conexão com todo aquele eixo familiar. Vocês acham que corta isso de uma hora para outra? O fato da pessoa morrer acabou, cortou os liames? Não, as energias fluem, o pensamento está em sintonia. E não é uma coisa muito, de fato, uma coisa muito agradável aquele que está se desvencilhando do corpo sentir aquelas energias que estão sendo levadas para um lugar do desespero, da angústia. Realmente é uma situação complexa, que nós temos que ter um equilíbrio, temos que ter uma equipe para suportar aquele ambiente, sem interferir muito, mas ao mesmo tempo criando uma estrutura de sustentação, para que todos aqueles que estão envolvidos ali recebam energias renovadas e possam se restabelecer para terem forças para reagir. E a partir daí a gente começa a entender que a percepção do mundo espiritual vai fazer aquilo que Paulo dizia, né? A morte foi tragada da vitória, tá bom, não tem mais aquela coisa. Nós continuamos com a capacidade de falar, continuamos com a capacidade de nos comunicar, de dizer coisas. É claro que a gente não vai ouvir. Nem todos vão. Alguns vão, mas nem todos. Às vezes num sonho. A minha mãe sonha com meu pai todos os dias. Ele chega para ela assim, vestido, um paletó, ele magrinho, meu pai nunca foi magrinho. Ele chega assim, magrinho, aí tudo elegante, vai visitar a esposa. Ela sonha com isso para a minha tia, ela vivia com uma relação marital perfeita, sabe? Casalzinho 20, aquele casal massa, que toda hora você vê os dois juntos, tudo juntinho assim, e de carinho e tudo. Quando meu tio morreu, minha tia ficou muito mal. E ela recebe, depois de alguns anos, uma carta consoladora. E ela dizia, estou bem, estou bem, estou bem. Você não tem ideia da vida dela como mudou depois desta carta. Às vezes é uma libertação, às vezes é uma comunicação, às vezes é um insight, um sonho, uma coisa que dá aquele reforço dizendo a vida não acaba, a vida continua e a gente continua junto. É claro, não é o mesmo personagem, é outro, mas é a mesma conexão, é o amor, é o carinho, é a ligação, sabe, gente? Isso continua. Então, se isso serve de alguma coisa, a gente tem que pensar que o corpo talvez seja uma subjetividade, porque o que interessa é a alma da pessoa com a qual nós entregamos a vida. E aí, Allan Kardec, fazendo uma digressão sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: o que seria da nossa compreensão se entendêssemos que aquele que estava sofrendo ali agora no leito, agora usufrui com a liberdade, ele pode estar, como o pai de Paulo, diria Kardec, arrumadinho, não mais doente, não mais com as chagas no seu corpo, se apresentando para a sua esposa, agora numa outra condição, numa outra vibração, entendendo o que aconteceu na sua vida, ressignificando tudo. E aí a psicologia diz, em verdade, no lugar de castrar, no lugar de reprimir o sentimento, integrar uma compreensão sobre o fenômeno e a passagem, e passarmos a viver com mais naturalidade a partir da perspectiva da finitude das coisas. Isso não só para pessoas, gente, isso também para coisas materiais. Então, o Espiritismo ele vem dar uma explicação, porque uma coisa que a gente tem no Espiritismo, que é a ideia da reencarnação, que muitas outras teorias espiritualistas não defendem. O Espiritismo é uma teoria espiritualista que defende a reencarnação, de não retrogradarmos a condições inferiores, porque ainda tem isso. Então o que quer dizer é que aquele que se foi hoje pode retornar amanhã. Agora cuidado, sabe por quê? É uma coisa comum hoje, eu já vi isso. Toda criança nova que nasce, ele olha e diz assim, isso aqui é fulano. É fulano que voltou. Olha fulano. Pode ser fulano,
Mas não é mais fulano, agora é ciclano, ele tem outro nome, ele é outro personagem, vai viver outra vida, vai ter outra oportunidade, vai se reconstruir com um novo modelo mental. Não é a mesma pessoa. Então uma vez disseram, seu filho foi seu irmão que morreu. Eu tive um irmão que desencarnou com 2 Isso, o amor que nós temos me basta. Se ele foi meu irmão, ótimo, que retorna. Se não foi, é ótimo também que eu tive a oportunidade de estar com ele. Então, a gente começa a ver a vida de forma diferente, com outro olhar. E claro, volto a dizer de novo, sentir é bom, gente, chorar, claro, mas perceber o que aconteceu ali, naquele momento, a curva na estrada. Não é a outra estrada, é uma curva. Eu não estou vendo mais a pessoa, mas ela está ali. Foi fazer um curso de pós-graduação, mas que não volta. Foi fazer um crescimento, cumpriu sua missão. Todas essas coisas que a gente ouve, a gente precisa libertar os nossos companheiros e a nós mesmos também. Porque isso tudo é desgastante para a gente. É uma energia muito forte, poderosa. Então, ao invés de negar a morte, a gente aceita ela. Como fenômeno da vida, como respirar, como andar, como piscar os olhos. Eu fico olhando umas fotos, tem uns amigos meus que me convidaram para uma festa de formatura. Eu tenho 40 anos que me formei. Aí, os amigos me chamaram para uma festa de formatura. Eu disse assim, olha, eu tenho um amigo meu, que é da polícia técnica, eu vou levar ele comigo, para me ajudar a reconhecer os corpos. Porque todo mundo diferente, gente, não sei mais quem é quem. Tem que fazer agora por identidade. Porque aquelas pessoas que eram de um jeito agora estão de outro, eu não vou saber quem é quem, gente. Isso mostra o quê? Que a gente está mudando, que o nosso corpinho está modificando, se preparando para chegar numa condição inexorável, que é a lei de destruição. Então são 3 leis que existem na parte 3ª do livro dos Espíritos, 3 leis que se sucedem: a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. Essas 3 leis, nessa mesma ordem, estão no Oriente como Brahma, Vishnu e Shiva. É conhecimento universal. Tudo aparece, tudo fica um tempo e tudo deferece. Se nós formos olhar no microscópio, o nosso corpo se transforma todo dia. A cada 7 anos temos um corpo novo, porque as células estão morrendo o tempo inteiro e renascendo outras células. Então nós convivemos com o fenômeno da transformação o tempo integral. E ainda bem, pela misericórdia de Deus, o nosso corpo nos mantém aqui aparentemente fixos dentro de uma forma durante o tempo, para que nós tenhamos a oportunidade de realizar aqui na Terra as coisas que viemos realizar. Porque quando falamos da morte, nós temos que pensar na vida. Se ao invés de negássemos a morte, nós tivéssemos uma educação para a morte, como dizia Herculano Pires, nós não teríamos os problemas que temos hoje, essa ideia de que nossa vida é eterna. As nossas crianças poderiam ter uma ideia da finitude, poderiam aproveitar melhor o tempo. Nós, tendo uma ideia da finitude, poderíamos não desprezar os finais de semana para visitar os amigos e dizer as coisas que nós precisamos dizer. Nós poderíamos fazer as coisas que nós podemos fazer. Um amigo dizia para mim, Serrinha, olha, eu tenho uma história para te contar. Se ele estiver vivendo aí, agora ele sabe o que é com ele. O meu pai me abandonou. Eu sou um filho bastardo. Eu vivi minha vida inteira como um enjeitado. E de repente, aconteceu uma situação, meus irmãos, meu pai se casou, minha mãe não era a esposa dele, ele se casou, teve filhos, e é um pai carinhoso com seus filhos. Você já imaginaram isso com uma criança? Ver outro sendo tratado pelo mesmo ser que o despreza com amor? Isso não é bom. Mas ele sentiu uma necessidade de ser acolhido por esse pai.
Ele era energeticamente ligado a esse pai. E o pai, ignorantemente, estava ignorando que tinha uma relação com alguém que queria ter uma relação com ele. Pense que isso aí é do dia a dia da gente. A gente faz isso constantemente. O pai adoeceu, os filhos naturais do pai disseram assim para o irmão: você quer cuidar do papai? Olha aí, a mariposa só gosta de luz, não é assim? O paizinho ficou doente, chegou o irmão. Ele disse: eu quero. Olha o desespero dessa criança adulta já. Eu quero, nem que seja por algum momento, eu quero participar da vida dele, como filho. Ele foi cuidar do pai, o pai com uma vergonha ao ver aquela pessoa chegar e dizer: eu vou cuidar de você. 30 dias, tudo mudou. Meu pai me pegou, me levou no cartório e me reconheceu como filho. 30 dias depois, meu pai morreu. A vida convida. A vida não deixa a gente sair daqui sem os avisos. A gente chega aqui, a gente está num corpo. Você sabe por que a gente encarna? Vocês já pararam para pensar por que a gente está em corpo? Por que um é gordinho? Por que um baixinho, cabeçudo, pescoçudo e chama Paulo de Tarso? Por quê? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque o corpo é um redutor das nossas diferenças espirituais. Meu tempo um pouco mais na minha vida, viu? É um redutor das nossas diferenças espirituais. Quem assistiu o nosso lar aqui? Vocês viram a cena que André Luiz se encontra com sua mãe lá em nosso lar? O papo era o seguinte: mamãe, que bom que a senhora veio me visitar. A mãe estava num lugar melhor, o filho estava num lugar inferior, porque nosso lar, gente, é um grau. Né? Não sei se vocês tocaram, mas aquela cidadezinha bonitinha é beira de um grau. E aí a mãe veio visitar André. E André teve aquela ideia de dizer: vamos visitar papai? Não, não dá. Nem eu consigo ir lá, se o pai está. Porque o nível vibracional é tal que eu não suporto, nem você. Nós não temos capacidade de estar nesses lugares. Porque no plano espiritual nós não nos juntamos pelas afinidades só da Terra. Nos juntamos pelas vibrações e pelas afinidades mentais. Os nossos lugares no mundo espiritual são lugares vibracionais. E eu digo sempre aqui, ó, Mo e Mo, presta atenção. Mo diz assim: Mo, quando eu morrer, você me espera lá no mundo espiritual? Claro, Mo, claro que eu vou te esperar. Mo só se encontra se Mo e Mo estiver na mesma faixa, senão não tem encontro certo. Aqui na Terra não é assim, porque esse corpo nos reduz. Aqui dentro tem espíritos que estão avançadíssimos. Aqui dentro. E tem outros que estão numa situação ainda complicada. Isso no mundo, passa uma régua no mundo que você vai ver as diferenças que existem, as discrepâncias que existem. Mas, no entanto, está todo mundo junto. Imagina a irmã Dulce pegar um espírito encarnado assim, ia dar muito coisa, e a irmã Dulce chegar lá e abraçar. Fisicamente, ele se sentia abraçado por um anjo físico. E ele poder conversar com ela e poder ficar do lado dela e ser transformado por ela. Vocês já imaginaram isso? Aqui na Terra é possível, no céu não. Eu estou falando no céu só, para vocês entenderem o que eu estou falando, né? No mundo espiritual. Não, é assim. Então, observe que aqui na Terra nós temos a oportunidade de estarmos juntos, de espíritos diversos, porque não tem negócio de não ir, porque André Luiz, o pai e a mãe, há uns anos antes, estavam sentados na mesma mesa, na mesma casa. O que era para ser dito podia ser dito, o que era para ser feito podia ser feito. A gente não pode perder tempo. Pensar na morte nos dá ideia de como nós devemos intensificar a nossa vida. Não deixa para depois não, gente. Vocês acham que vai ficar desarrumado? Tinha uma amiga minha que tinha um marido difícil. E eu dizia assim: quantas vezes tu quer nascer e renascer e ser esposa dele? Ah, mas nunca mais. Então seja uma esposa exemplar. Faça a sua parte. Porque se
senão o estrupício volta. A gente vê que isso é a vida da gente, é assim mesmo, leve. É leve. A gente vai vivendo a vida com uma compreensão diferente, fica aquela coisa triste, sabe? Acaba essa ilusão de que eu perdi. Não perde nada não, a gente perde guarda-chuva, a gente perde sapato, perde óculos, chave de carro, carteira, chevette. As pessoas não, almas não. A gente tem que valorizar a vida, valorizar o tempo. E aí, sempre o meu discurso é esse: família, gente. Por que a gente nasce junto? Não é castigo, não. É bênção. Vocês já imaginaram o seguinte: se eu tivesse uma desavença com o espírito que está habitando o corpo do meu irmão, e ele tivesse nascido na Sibéria e eu em Jequié, qual é a chance da gente se encontrar? A providência divina criou um mecanismo de atração e sintonia e nos colocou para viver na mesma casa, no mesmo quarto, com uma diferença de 1 metro de um para o outro durante muitos anos. Se a gente não teve a oportunidade de dizer para o outro: olha, se eu fui mal para você em outra vida, nunca mais serei, é problema nosso. Está entendendo? Então, imagina só que se a gente tivesse essa compreensão há um tempo atrás, quantas vezes a gente bateu portas para espíritos que eram para a gente abrir o coração. Quantas vezes a palavra perdão poderia ter sido aquela que nos libertaria de dores imensas. Na trilogia da nossa querida Ivone Amaral Pereira, a gente vê lá ela falando sobre uma história de um casal que é a vida dela. 800 anos de conflitos, gente. Vocês sabem quantos anos nós vamos ter para ter a mesma conformação familiar encarnada? Vocês já pararam para fazer conta? Pode ser que essa família, para ser formada, nós tenhamos esperado milhares de anos. Porque tem que estar todo mundo encarnado ao mesmo tempo, com a mesma vibração e a mesma sintonia no problema, na matéria que vai nos conduzir. A matéria que eu estou dizendo é o tema que vai conduzir nossas encarnações. E a gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer, briga pensando que não vai sofrer, que não faz mal, se tudo terminar. Um belo dia, a gente entende que ficou sozinho, vem a vontade de chorar baixinho, vem o desejo triste de voltar. Não é assim? É a música que fala isso. Então a gente tem que entender que nós estamos aqui de passagem, que nossa vida é um rito, que nós somos missionários, que estamos todos em corpos para podermos nos tocar, nos abraçar, nos ajudar, fazermos com que nos levantemos, nos ergamos, caminhemos juntos. Essa coisa do eu, do bater no peito, você sabe com quem você está falando? Sei! Eu estou falando com um futuro esqueleto. Não é verdade? É. Então, aquilo que é a pessoa, depois que ela morre, fica ali. Quando meu pai morreu, minha mãe pegou um terno melhor que o meu pai tinha, arrumou meu pai parecia que com audiência, tudo elegante, camisa de seda, tudo bacana. 2 anos e meio depois eu fiz uma a ele, porque nós tiramos uma sessão mediúnica, ele virou: meu filho, eu quero sair dali, porque sua mãe fica chorando, eu não quero. E aí eu falei com ela, fui lá, a gente exumou, tirei os restos dele para fazer cremação, e depois a gente vê o que fazia com as cinzas. Aí, quando eu cheguei lá, o terno dele estava lá, terninho. Ele não estava mais lá, claro, desde o hospital, no dia que ele morreu, eu sabia que ele não estava mais, mas ficou o terno, nem o terno ele levou. Eu falei: poxa, pai, podia levar, me impressionar lá no São Pedro. Pegar um terno bonito desse lá, beleza. Chegou o filho do homem. Nem isso levou. Então,
Então para de bobagem. Marcha bola, gente. Vamos entender a vida como a vida é e como a gente gostaria que a vida fosse. Não tem como parar o tempo, não tem como impedir a morte, não tem como impedir a perda, não tem. A gente só tem que aprender a lidar com isso. Por isso essas casas são pontos de luz. Por isso a minha alegria de estar aqui. De ver o trabalho pulsante de consciência, trazer a equipe espiritual para dar demonstrações inequívocas da existência de um mundo para além do físico. Nós somos esses que estão aqui hoje em tratamento, que estão aqui hoje ajudando, como existem nos hospitais os pacientes e os médicos, também em todo lugar existem os que curam, os que são curados, mas não para, a consciência não para, a gente está o tempo inteiro. Eu sei que a gente gostaria de ser eterno, mas vocês já pararam para pensar o que aconteceria se não houvesse a morte? Já pararam para pensar o que seria do mundo se não houvesse a morte? Não haveria vida. Sabe por quê? Porque a semente, para produzir a comida, ela tem que morrer. A célula ovo, para produzir um corpo, ela tem que deixar de existir. Alguém morre antes de mim para que eu seja. Se não há a morte, se não há a morte, se não há a morte, não há o começo, e se não há o começo, não há nada. Então vamos aceitar isso. Mas mais do que tudo, não ficar olhando para ela como se ela fosse o despenhadeiro, o vale. Não. Olhar para ela como simplesmente o apito de um juiz ao final de uma partida. O que importa não é o apito do juiz que vai tocar. Questão 853 do Livro dos Espíritos, quando isso vai acontecer, só está na mão do Pai Celestial, ninguém sabe, mas o fato é que cada um de nós tem um tempo, uma ocasião e uma circunstância especial de desencarne. Não adianta. A moça teve um acidente, saiu incólume, foi atravessar a rua, o carro atropelou, matou. A danada estava dizendo assim, cara, achou que ia escapar de mim. Então, isso não tem. Agora vamos ser jogadores da vida. Vamos vestir nosso uniforme de pessoas, seres humanos, que compreendem a essência da vida e vamos jogar um jogo. Como é o nome do jogo? Libertação. Como é o nome do livro? A Caminho da Luz? Buscando a luz. Em busca da luz. Esse é o nome do jogo. Buscar a luz. Fazer a luz brilhar. Fazer a alma ser aquilo que ela já é. Já é. Qual é a chance de plantar um caroço de manga no quintal e nascer um pé de banana? Tem chance? Não tem. Por que é que quando você planta um caroço de manga no quintal, nasce um pé de manga? Se você pegar o serrote, o menino já fez isso, e serrar o caroço, tem uma mangueira dentro do caroço? Tem uma mangueira? Tem uma massinha branca, que eu já fiz isso para saber se tinha. Massinha não é mangueira, mangueira é mangueira. Mangueira é aquele tronco grande com folha que dá centenas de manga que joga no chão, peso quando você não quer. Mas existe uma mangueira potencial no caroço. Então, quando você bota o caroço, a potência da mangueira acontece. O que acontece com a alma? A alma tem Deus na sua expressão atual? Não, porque tem gente fazendo um monte de bobagem por aí que não tem nada de divino. Vocês concordam comigo? Mas, conforme questão 132 do Livro dos Espíritos, todos caminhamos para a perfeição. Então, perfeito é o que está totalmente feito e perfeito como o Pai Celestial. Portanto, estamos caminhando para a perfeição, estamos caminhando para esse estado luminoso, porque em nós hoje já existe a potência do anjo, a potência do divino.
O que é a vida é o revelar da potência do anjo, da potência do divino na alma através de sucessivas encarnações. Então, aqui é um estágio para o além. Aqui é um estágio para nos libertarmos da ignorância e da simplicidade e fazermos brilhar a nossa luz e sermos o sal da terra, fazermos a diferença na existência. Para isso que nós estamos aqui. Então vamos nesse pensamento, gente, olhar para a vida de hoje e dizer assim, qual é o significado dela para mim nesse momento? Quem são as pessoas, os atores, quem são aqueles que estão participando comigo dessa jornada? E o que eu tenho a aprender com as coisas que estão sendo colocadas no meu caminho, o que eu tenho a aprender com isso? O que eu tenho que aprender com os erros que eu pratico, que eu cometo, que todo mundo comete? A dor que bate no meu peito me ensina o quê? Me desperta para onde? Parar com o churubingo e, em vez de olhar para o chão, olhar para cima e agradecer a Deus pela oportunidade da vida e pela oportunidade da consciência de sermos nós os artífices da nossa própria imortalidade, sermos aqueles que vamos modelar a maleável argila com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios atos, e ao final, quando estivermos diante daquela criatura perfeita, dizemos, fale, como dizia o escultor, e sentimos orgulho bom, aquele orgulho verdadeiro de termos vencido os obstáculos intransponíveis do eu e revelado em nós a luz maravilhosa de Deus. Ao final dessa jornada, que termina a gente não sabe quando, todos vamos sorrir, vamos olhar para trás e dizer, foi bom viver, valeu encharcar esse planeta de suor, valeu esquecer das coisas que eu sei de cor, valeu de tudo, valeu viver, porque viver é bom demais, na terra ou no céu. Aqui, oportunidade, lá, consciência e aprendizado. A bondade de Deus está na revelação de que nós somos viajores do tempo e estamos aqui para sermos melhores a cada dia. Não vamos perder nem um minuto da vida. Deixa a morte. Quando ela chegar, olá amiga, companheira, já tão cedo? Pensei que ia ficar mais um tempo, mas já que é agora, vamos. E eu me preparo para uma nova edição, um novo caderno, uma nova capa, um novo prefácio, novos capítulos, novas histórias, um passo a mais em direção a Deus. Que essa luz da vida ajude a gente a viver em paz, conosco e com nossa família. Em paz. Gente, que maravilha, viu? Nossa gratidão a Paulo de Tarso. Eu quero dizer a vocês que ele citou, o primeiro livro que ele citou há 2000 anos, temos aí na livraria e na biblioteca, que se interessar em ler. É muito bom. Chegou o nosso tempo. O nosso lar já está vindo aí, o nosso lar 2. Eu acho que é agora em dezembro, né, Paulo? Os Mensageiros, que é como se fosse, é o segundo livro. Ficou para o ano que vem? E quem não assistiu o nosso lar, minha amiga, pode pegar no YouTube. Você consegue no YouTube assistir ele. Pode assistir. Eu acho que no Netflix, eu acho que não tem mais. Então, gratidão. Momentos aí para a nossa reflexão. É o momento do passe. E nos despedimos do pessoal do Instagram agora. Não podemos mais continuar, porque agora é hora do passe.